Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar as questões de Sociologia e Filosofia do Provão Paulista, terceiro ano no ensino médio, prova aplicada em 2023. Só lembrando que esse ano a prova vai ser aplicada no final de outubro e ela é elaborada pela banca da Fundação VUNESP, ou seja, é o mesmo padrão de questão que você tem em vários vestibulares, inclusive o da Unesp. Então, se você está usando esse vídeo aqui como referência para estudo, para outros exames, presta atenção também nessas questões, porque elas são feitas no mesmo padrão da que você vai encontrar no seu vestibular. E se você é aluno da Rede Estadual de São Paulo, esse vídeo vai comentar a prova do ano passado e, obviamente, a prova deste ano repetirá o padrão de questão, né? Não vai repetir necessariamente os mesmos conteúdos, mas a distribuição, a forma como a questão é trabalhada, o tipo de abordagem é obviamente um padrão, né, que vai ser aí construído com base na experiência da Fundação VUNESP. Vamos pegar aqui a primeira questão de Sociologia, tá? Questão 35. Lembrando que eu estou usando o caderno 1. Na descrição do vídeo tem o link para você baixar este caderno, tá? E o gabarito oficial também. Tem 4 cadernos diferentes, mas as questões são as mesmas, galera. Então, para finalidade de comentar e revisão, eu sempre nos meus vídeos vou adotar o caderno 1 da prova paulista, tá? Para você acompanhar o vídeo com a resolução das questões de história, tá aqui na descrição também, já tá no canal esse vídeo liberado, esse aqui é o que entra na sequência, e eu vou fazer também resolução da prova do primeiro e do segundo colegial do ano passado, e a segunda aplicação que teve desse Provão Paulista. Então, para não perder quando esses vídeos entrarem no canal, se inscreve aqui, ativa as notificações para o YouTube te avisar, beleza? Vamos lá, questão 35, ó. O filósofo Sócrates, considerado o patrono da filosofia, rebelou-se contra os sofistas, dizendo que não eram filósofos, pois não tinham amor pela sabedoria nem respeito pela verdade, já que defendiam qualquer ideia se isso fosse vantajoso. Corrompiam o espírito dos jovens, pois faziam o erro e a mentira valer tanto quanto a verdade. Bom, livro da Marilena Chauí, né, Convite à Filosofia. Aqui é o básico do básico, né, do conflito entre a filosofia socrática e os sofistas, né, que são os pensadores, né, os filósofos, né, embora o Sócrates não os considere filósofos, que vinham, né, dominando ali o cenário ateniense. Bom, de acordo com o excerto, Sócrates afirma que os sofistas fundaram uma corrente filosófica. Não, porque o próprio Sócrates diz que eles não são filósofos. Então, né, ele não coloca os sofistas na mesma prateleira que os demais filósofos, logo não podem ser uma corrente filosófica. Faziam apologia à injustiça? Não, porque repare, como os sofistas defendiam qualquer ideia, desde que parecesse mais vantajoso, eles não tinham um princípio. Ora, eles defenderiam coisas injustas, mas ora eles defenderiam coisas justas. Depende da conveniência de fazer essa defesa. Se relativizavam o conhecimento, aí fica melhor. Por quê? Porque aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade, para o sofista é relativo. Depende. Eu vou defender o argumento que me for conveniente, logo eu vou relativizar não só o conhecimento, mas tudo. Tá? Eram criteriosos com o saber? Não, segundo a crítica do Sócrates, não, porque eles relativizavam as coisas, e dominavam um pouco a retórica, não, muito pelo contrário, eram exímios retóricos. Afinal, eles tinham que ter uma boa retórica, uma boa argumentação, justamente para convencer as pessoas de qualquer coisa que eles desejassem. Então aqui é a alternativa C. Tem que lembrar que os sofistas eram os políticos atenienses no sentido de ir ao debate e conseguir fazer com que o seu ponto de vista prevalecesse. Logo, eles eram muito bons na retórica e na oratória. Tá? Então, aqui
Alternativa C, questão bem tranquila, né? A 36, seguindo uma lógica, né, de história da filosofia, começamos lá na antiguidade, aqui a gente vai para uma filosofia medieval, né? Para Tomás de Aquino, havia uma série de verdades naturais teológicas. Ao lado dessas verdades de fé, por verdades naturais teológicas, ele se referia àquelas verdades que podemos chegar tanto pela fé cristã quanto pela própria razão natural inata. Tomás acreditava em dois caminhos que levavam a Deus. O primeiro passava pela fé e pela revelação cristã, o segundo pela razão e os sentidos. É claro que dos dois caminhos, o mais seguro era o da fé e da revelação, pois o homem pode facilmente se enganar quando confia apenas na razão. Bom, isso aqui é de uma obra muito clássica, né, O Mundo de Sofia, mas vamos lá. O São Tomás de Aquino, então, ele diz que existem dois caminhos. Um é dado pela razão, que ele considera inata ao homem, né? O que é isso? A razão é própria do ser humano, né? Eu não desenvolvi, eu nasço com isso, nasci com isso. Logo, ele também atribui que isso deriva da vontade de Deus, né, ao criar o homem. E existe o caminho da fé cristã. Então, quer dizer, mesmo quando eu me guio pela razão, eu estou fazendo algo que, de uma certa maneira, deriva do princípio do Criador. E ele ainda ressalta, né, que a razão pode ser enganosa, a fé jamais. Então há uma hierarquia, embora ele admita as duas possibilidades, né? Vamos ver aqui, ó. Tendo excerto por referência, o filósofo Tomás de Aquino defendia que a fé e a razão existem juntas, com superioridade da fé. Sim, porque a fé não engana. Já a razão pode. Vamos lá. A razão pode nos enganar e deve ser desconsiderada. Não, ele não diz para desconsiderar a razão. Ele só diz que não é o caminho mais seguro. Verdades divinas são inacessíveis aos humanos. Vamos lá. A compreensão da divindade pode ser entendida assim. Ela é inacessível porque Deus é muito complexo, ele é muito superior ao homem. Mas não necessariamente coisas, né, verdades, dogmas são inacessíveis ao homem. O conhecimento inato substitui o religioso? Não, porque ele vai dizer que o religioso é mais seguro, né? Logo é o principal. E o acesso que nos conduz à espiritualidade é único? Não, porque ele vai dizer que existem dois caminhos. Então aqui na questão 36, ó, vamos considerar a alternativa A. Ué, por que não grifou? Então, alternativa A, né? Alternativa correta. Vou me alinhar aqui. E vamos aqui para outra coluna, ó, onde nós temos, ó, na sequência, ó, Idade Média, agora chegamos na Idade Moderna, né? Hobbes, né, um filósofo ali que está ligado ao contratualismo, né? Está ligado ali à fundação do Estado moderno, e depois a crítica ao Hobbes tem a ver com o iluminismo. Para Thomas Hobbes, o núcleo de indivíduos de uma sociedade principou a gravitar em torno de uma só pessoa ou grupo, que institucionalizou a figura do Estado. Este, todavia, ancorou-se em pactos recíprocos realizados entre os membros das comunidades que acatam a utilização de força coativa para a mantença da paz. Nossa, manutenção, né? Mas tudo bem. E a defesa comum. No referido contexto, o papel de concentração dos poderes outorgados pelo indivíduo coube ao soberano, sendo os outorgantes chamados de súditos. Tá. De acordo com o excerto, a prática política mais coerente com o que foi defendido na teoria de Hobbes está. Aqui, galera, vamos ao seguinte. O Thomas Hobbes é um pensador que vai dizer que o Estado, ou seja, a sociedade gestou o Estado, ele não vem de uma vontade divina. Então ele rompe com aquela teoria do monarca como um poder divino. Mas ele vai dizer o seguinte, ó, concentração dos poderes outorgado pelos indivíduos, ou seja,
A tese do Thomas Hobbes é que todos nós, como coletividade, delegamos o poder a um indivíduo que a gente chama de soberano e nós nos colocamos como súditos. Soberano, súdito, isso é típico da monarquia e de um tipo muito específico que é o que o Thomas Hobbes defende, né? Thomas Hobbes é um pensador ligado ao princípio da monarquia absoluta. Então, vamos olhar as alternativas. De acordo com o excerto, a prática política mais coerente com o defendido por Thomas Hobbes está na democracia representativa. Não porque na democracia representativa nós não somos súditos, nós somos cidadãos. Nós participamos do processo de tomada de decisões. A gente não delega e concentra poder numa figura. Monarquia parlamentarista também estaria errado porque não há concentração do poder, né, a um soberano. Existe ali um grupo, né, que representa a sociedade. República presidencialista, idem, né, não usamos o termo soberano. Socialismo democrático também não cabe aqui, porque, de novo, seria uma coisa de grupo. A única possibilidade está aqui na alternativa E, monarquia absolutista. Então também uma questão bem clássica, tá? Nada que demande uma interpretação muito profunda. Na verdade, até agora, as questões de filosofia dessa prova são basicamente você ter a referência do autor, né, e daquele tipo de contexto de pensamento no qual ele está inserido. Aí a gente tem a 38, que é uma questão que vai falar de Foucault, né? A Fundação VUNESP gosta muito, né, de fazer referências a Foucault, né? Tem aquelas questões sobre poder, panóticos, né, menções lá ao vigiar e punir. Então olha só, opa, mudei de questão aqui, desci demais. 38. Foucault achava que a natureza do governo havia mudado entre o século XVI, quando os problemas da política eram relacionados com o monarca soberano, né, com como o monarca soberano poderia obter e manter seu poder, ou seja, o absolutismo, e o século XX, quando o poder do Estado não está desconectado de nenhuma outra forma de poder na sociedade. Ele sugeriu que os teóricos políticos precisavam cortar a cabeça do rei e desenvolver uma abordagem para entender o poder que refletia essa mudança. Tá. A metáfora do cortar a cabeça do rei, Foucault pretende dizer que... Bom, vamos lá. Se é uma metáfora, a gente tem que entender que esse raciocínio não se aplica aonde necessariamente há um rei, e se há um rei, isso não é literal, isso é metafórico. Então, não significa decepar a cabeça do rei. Por isso que a alternativa A já está errada. As monarquias absolutistas precisariam ser encerradas com a decapitação dos governantes. Não, porque aí não seria metáfora. Agora, o que ele quer dizer com isso? No século XVI, na monarquia absoluta, de fato, as questões da política elas estão personificadas na figura do rei. Quando a gente observa a política contemporânea, a política do século XX, e ele fala lá, o poder do Estado não está desconectado de nenhuma outra forma de poder na sociedade. Ou seja, o Estado ele não é como no absolutismo, o rei e uma sociedade que não tem relação direta. Não, não. Quem ocupa o poder na nossa sociedade, politicamente falando, é quem ocupa o poder em outros jogos de relação. Então a gente precisa entender isso diferente. Você não pode olhar para o rei. O rei, vamos pegar o caso do Brasil, o presidente da República, o deputado, o governador de estado, né, as figuras que realmente têm proeminência, elas via de regra representam interesses de grupos muito mais amplos, muito mais complexos. Não é um sujeito que brota do nada. É isso que o Foucault quer dizer. Então olha só, não pode ser A, porque é metafórico. B, o Estado constitui-se com a manifestação dos poderes presentes nas relações sociais. Quer dizer,
O Estado, ele é o ponto final dessas relações. Olha-se, a ausência do Estado revela-se eficaz para a boa organização política da população. Como assim? Sem Estado não há organização política. Isso é um paradoxo. Quem que vai responder essa C aqui é só um ANCAP surtado. D. A política contemporânea deve transformar-se sem perder a referência da modernidade. Nossa, mas falou e não chegou a lugar nenhum aqui. Isso aqui é um vazio completo. E estudos acerca da natureza do governo são suficientes para análise da ciência política. Mas o que é a natureza de um governo? Não, isso aqui é um genérico. O que o Foucault estabelece, a partir de um estudo sobre a natureza do Estado, é que ele é reflexo das relações de poder. Então, pessoal, vamos pegar um exemplo. Olha só, por exemplo, a figura como Donald Trump. Ele não é uma pessoa avulsa na sociedade. Ele é reflexo de uma sociedade capitalista, de uma sociedade que valoriza o enriquecimento, que valoriza o que aquele personagem passa a representar. Ele é uma expressão de uma sociedade. Ele não é algo descolado desta sociedade. Né? Por que nos últimos anos a gente vê também mais mulheres, mais grupos que até então eram privados da participação política, chegando, né, a certos lugares? Porque a sociedade está passando por uma série de transformações e começam a surgir demandas. Então, a Kamala Harris também não é uma figura avulsa, jogada, paira no ar. Né? Ela é o resultado de uma série de relações sociais e possibilidades de seu tempo. É isso que o Foucault está avaliando aqui. Então, tá a questão mais complexa, mas ainda assim uma questão bem feita, né? Não é uma questão com problemas. Agora vamos para a parte aqui mais de sociologia mesmo, né? Porque é o seguinte, ó, questão 39. Eu saí da Bahia porque estava precisando de emprego. Me ofereceram R$2.000 por mês, passagem de ida e volta, alimentação e dormitório. Mas chegou lá e foi tudo enganoso, declarou o trabalhador. Quando cheguei lá, o que eu encontrei foi um galpão com mais de 200 pessoas dentro. Um quarto em frente ao outro com 9 pessoas. A gente acordava às 4 horas da manhã à base de grito, chamando a gente de demônio, afirmou. Segundo ele, as pessoas que não acordavam rapidamente aos gritos tomavam choque no pé ou um murro na costela. Matéria do Poder 360, né, do dia 15 de agosto de 2023. A situação retratada no excerto revela que no Brasil há oportunidades concretas de ascensão social por mérito. Realmente, todo bilionário brasileiro ele começou assim. Ele passou por esse tipo de situação aqui. Né? Pessoa que marcar o A aqui, me desculpa, mas ter severos problemas cognitivos, para não dizer outra coisa. B. Necessidade de legislação que impeça tal acontecimento. Mas existe, tá? Desculpa para quem não sabe, isso é ilegal. Não pode isso aqui. Práticas de violências diversas em ocupações legalizadas. Só que essa ocupação não é legalizada. Por quê? Porque esse tipo de trabalho em que você vai, vive num lugar... Cadê o contrato de trabalho desse cara? Cadê a hora de descanso dele? O cara mora no lugar que trabalha. Isso está tudo irregular. Então não pode ser. Presença pouco expressiva de abusos por xenofobia. Imagina, pouco abuso aqui. E no caso não seria nem xenofobia, né? Necessariamente, porque a gente pode considerar que esse cara saiu da Bahia, foi para outra região do Brasil, aonde ele é tratado como um diferente, então pode ter uma nota de xenofobia, mas não há presença pouco expressiva, isso aqui é uma expressão brutal. Então só pode ser aí, né, galera? Persistência de relações de trabalho análogas à escravidão, né? Então, a não ser que você seja uma pessoa completamente descolada
da realidade do Brasil, você já ouviu falar desse termo, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu comento por que tem que usar trabalho análogo e não trabalho escravo, tá? Vou deixar o card aqui, mas uma questão que é para avaliar se você minimamente acompanha aí o noticiário, né? Questão 40. Analise um trecho da canção Sampa, composta em 1978 pelo baiano Caetano Veloso. Ela revela a impressão do compositor ao chegar à cidade de São Paulo. Só uma coisa, né? Ó, Caetano Veloso, a questão anterior fala, né, do cara vindo da Bahia. Tem uma questão lá na parte de história que também fala da migração, né? Você repara que a prova vai sendo construída, mas existem alguns elementos aqui que você vê que norteiam um pouco, né, a banca, e também pensando, né, galera, que muitos que fizeram essa prova, né, muitos de nós, somos pessoas que vivem em São Paulo, mas não nasceram aqui, né, ou descendem dessas migrações, né, no meu caso eu não nasci no estado de São Paulo, né, mudei por conta dos meus pais, mas né, é uma percepção, né, também muito interessante desse diálogo com a realidade, né, da pessoa que está fazendo a prova, né. Bom, canção famosíssima, né? Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi. Da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ó, ainda dá uma ofendida nas moças de São Paulo. Quando eu te encarei de frente, à frente e não vi o meu rosto, chamei de mau gosto que vi de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Vamos lá, né? O relato presente na canção é analisado sociologicamente como uma postura relativista, impressionista, etnocêntrica, patrimonialista ou democrática. Bom, para responder com uma palavra, né? Eu vou dar uma dica, tá? É que Narciso acha feio o que não é espelho. Ou seja, eu não gosto daquilo que não é exatamente uma cópia de mim mesmo. Então a dificuldade do Caetano Veloso em entender a dinâmica de São Paulo vem da referência dele, de como é uma cidade, de como é uma sociedade, de como é uma organização. Ou seja, ele está sendo etnocêntrico. Ele está partindo da sua referência para entender um lugar que é diferente. Não é relativista porque ele não está comparando, tá? Não é impressionista porque impressionismo é outra coisa, é uma corrente artística, né? Patrimonialista tem relação com a visão de se sentir proprietário de algo que deveria ser público, tá? Isso tem a ver muito com a forma como as pessoas lidam com o bem comum, com o Estado, com os órgãos públicos, e não é democrática no sentido de que ele não está propondo uma coletivização ou algo do gênero, né? Então aqui no caso é etnocêntrica, talvez uma pegadinha, né? Porque o pessoal costuma achar que o paulista seria etnocêntrico, mas a gente tem que entender que o etnocentrismo ele é um mecanismo que ele funciona para todos. Né? Eu tomo as minhas referências. Você pode considerar a minha referência inferior à sua, mas eu tomo a minha para entender o seu contexto. Tá? O etnocentrismo ele não vem de uma hierarquização de eu julgar que o seu é pior ou é melhor que o meu. Não, ele vem de eu usar a minha referência cultural para entender o resto do mundo. Então aqui é etnocêntrica. Tá? Questão interessantíssima. Já pede uma reflexão maior. 41. Durkheim afirma que a sociologia é o estudo dos fatos essencialmente sociais e a explicação desses fatos de maneira sociológica. Sua concepção baseia-se em uma teoria dos fatos sociais. Seu objetivo é demonstrar que é possível existir uma sociologia científica objetiva conforme o modelo das outras ciências naturais. Né? Carlos Luceno, Pensamento Educacional de Émile Durkheim. Bom, a teoria
que baseia a concepção sociológica de Durkheim, citada no excerto, é composta, segundo ele, por 3 características. Galera, aqui, de novo, referência a assistiu uma aula sobre Durkheim, você mata essa questão com tranquilidade. Se não, realmente fica bem difícil, né? Mas vamos lá. O que é a teoria do fato social? É algo da sociedade? Vamos lá. Primeiro, se é algo aplicado a toda a sociedade, ou a grande parte da sociedade. Então, primeira coisa, a gente já deveria descartar as alternativas A, B e D. Por quê? Porque este fenômeno de aplicar-se a um grupo, nós chamaremos de generalidade. É geral. É algo que está aí na sociedade. Não depende da minha adesão individual. Tá? E não é previsível porque não é algo que necessariamente tenha que existir. Tá? Não é algo que necessariamente seja racionalizável, mas é algo que está aí, é geral. Inclusive, eu posso não aderir enquanto indivíduo, mas a questão está posta. Tá? Por exemplo, usar roupas, vestir-se de certa forma. Isso é geral. Ah, mas eu não quero. Eu quero ir para a escola de sunga e nadar na praia de terno e gravata. Você até pode fazer isso no sentido da possibilidade do fazer, mas muito provavelmente você vai ser repreendido, ou pelo menos as pessoas vão olhar para você do tipo, nossa, que esquisito, hein, cara, que estranho. Você vai ser constrangido de uma certa forma a aderir a um padrão que é geral. Esse esforço de fazer com que o indivíduo incorpore esse tipo de comportamento é a força de coerção. Você não é livre para ser como você quer, não. A sociedade te impõe modelos. Olha que coisa, né? Então só pode ser aí. Pô, mas o que é exterioridade? É justamente o fato... Deixa eu apagar aqui, porque eu vou grifar. É justamente o fato deste fenômeno existir mesmo exterior à sua vontade. Ele não é de você, ele está aí. Então aqui tem que ser a alternativa E, tá? A alternativa C tem como correto só a generalidade. Na A temos a exterioridade, né? E na B a coercitividade, né? Então, para o Durkheim, os indivíduos não são livres exatamente porque a gente vive inserido num contexto de normas. Então, aqui na questão 41 do Durkheim, é alternativa E. E aqui para a última questão da prova, questão 42, a criminalização da homofobia e transfobia foi permitida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em decisão de junho de 2019 por 8 votos a 3. Os ministros consideraram que os atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais passariam a ser enquadrados no crime de racismo. Aí alguém vai questionar, mas não é uma questão racial. Não é, mas a fundamentação de preconceito e o tipo de barreira social que é imposta a esses indivíduos se assemelha. Então é isso. Não é dizer que as duas coisas são a mesma questão, mas é equivaler um mecanismo social pelo qual esse tipo de preconceito se processa e o tipo de impacto que ele tem na vida das pessoas. Tá? É isso. Os registros de racismo e homofobia ou transfobia cresceram mais de 50% no Brasil em 2022, na comparação com o ano anterior, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em julho de 2023. As ocorrências de homofobia ou transfobia passaram de 316 em 2021 para 448 em 2022, o que representa aumento de 54% no período. Sim, galera, por que há esse aumento? Bom, primeiro que de fato algumas pessoas, né,
perderam completamente a vergonha de agir como verdadeiros boçais, né? E promover discursos de ódio por aí. Segundo também que a partir do momento que a sociedade começa a entender que esse tipo de comportamento é inaceitável, aquilo que antes passaria como uma brincadeira, ele que fala isso, mas não quer dizer nada, para algo assim, não, tipo, isso é crime, velho, você vai ter que arcar com a consequência. Então é óbvio que isso leva a um aumento no número de denúncias. Não só que isso tenha acontecido mais, mas que a percepção de que isso é inaceitável também aumentou. Então, a gente pode ter aí os dois mecanismos operando ao mesmo tempo, que é o que eu acho que é mais provável, né? A análise dos excertos permite concluir que em relação à homofobia e transfobia, vamos lá, a legislação nacional permanece conivente com práticas discriminatórias de jeito e maneira, tanto que o STF, ou seja, o Superior Tribunal Federal, concluiu, não, isso é crime, isso é igual racismo. Então a legislação é bastante rígida. O judiciário brasileiro institui obstáculos legais para a efetivação da democracia. O Supremo Tribunal criou um obstáculo para um homossexual ou uma pessoa trans? Não, ele está justamente garantindo direitos para essas pessoas. O direito de que elas não podem ser ofendidas e atacadas. Ampliação formal da cidadania encontra barreiras significativas no cotidiano. Aí sim. Porque eu até posso criar uma lei que te garanta a cidadania. O problema é lidar com o tio da esquina, com o seu vizinho, com a pessoa que tromba com você no transporte público, no trabalho, na rua. Ou seja, o cotidiano, ele não é moldado necessariamente pelas leis. Ele é refratário a algumas. Então, isso é um problema. A união de fatores sociais e políticos atenuam as manifestações de violência? Não necessariamente. Porque, inclusive, tem gente que reage violentamente a esse tipo de lei que garante direito aos outros, porque acha que essas pessoas não merecem. As demandas dos movimentos sociais foram suprimidas nos últimos anos. Pelo contrário. Nesse caso aqui, pelo contrário. Então, a melhor resposta aqui é a alternativa C para a questão 42. E com isso, chegamos ao fim aqui das questões de filosofia e sociologia. Coloca aí no campo dos comentários o que você achou da prova. Se você teve aula de filosofia e sociologia que abordava esses assuntos na sua escola estadual, né? Afinal, essa prova é pensada para os alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas estaduais paulistas. Então comenta aí se foi tranquilo resolver essa prova. E fora isso, pessoal, se inscreve no canal, aguarde aí os próximos vídeos que eu vou resolver as outras versões de prova do Provão Paulista. Um abraço e bons estudos.